o texto base da campanha, que é Josué 3, versículo 9 ao 10, em nome de Jesus. Então diz a palavra do Senhor: Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o Senhor teu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os gergazeus, os amorreus e os jebuseus. Amém? Todos podem assentar em nome de Jesus. Igreja, é maravilhoso os objetivos, os obstáculos, as lutas, as dificuldades, as tribulações que Deus permite a cada um de nós. Por quê? Porque senão nós não valorizaríamos o que Deus tem para cada um de nós. Então, quando a gente entende que com luta é muito mais saboroso o que a gente conquista, a gente passa a não sofrer mais por causa das lutas. Por isso que a gente agora entende o mínimo quando o Tiago nos ensina que a gente tem que ter por prazer passar por lutas, por dificuldade e por tribulação. Porque o que vem de mão beijada a gente não valoriza. Isso pode ser uma roupa, isso pode ser um carro, isso pode ser uma casa, pode ser o que for que vem de mão beijada a gente não valoriza. O que a gente conquista com luta, dificuldade e tribulação tem um valor imensurável que a gente não consegue medir. E as bênçãos do povo de Israel não foi diferente. Nós sabemos, né, que Deus deu a terra prometida, mas que nela haviam gigantes. Nela haviam pessoas que o povo de Abraão tinha que fazer com que aquele povo saísse da terra do Senhor. Por quê? Porque cada um tinha os seus problemas, os seus defeitos, a sua falta de fé, a sua incredulidade. Então hoje nós vamos falar sobre o povo heveu. Nós já falamos sobre, nós já falamos nas campanhas anteriores, nós já falamos dos cananeus e nós já falamos dos hititas. Hoje nós vamos falar do povo heveu. Quem são, o que quer dizer heveu? O povo heveu, eles eram violentos e falsos. Então cuidado, o heveu ele é violento e ele é falso. E infelizmente existe muito no nosso meio, as pessoas, no nosso meio cristão, as pessoas que ainda agem desta forma. Ou são violentos ou são falsos. Então, mesmo eles sendo filhos, de Canaã, filhos de Noé, de Cã, eles eram violentos e falsos. E o mais triste dos heveus, eles são, como diz o ditado popular, eles são os Mr. M's evangélicos. Mr. M, nós já assistimos aquele programa da Rede Globo, que passava todo domingo, passava o Mr. M. O que ele fazia? Ele fazia truques, ou seja, os heveus nos enganam. A gente tem que ter cuidado porque eles nos enganam com falsidade. Por isso que nós temos que ter cuidado com quem é heveu. Porque ou eles agem com violência, ou eles agem com falsidade conosco. Por que Deus, então, não permitiu? Por causa das atitudes dos heveus. E eles, por serem violentos e falsos, Deus teve que fazer com que o povo dele expulsasse aquele povo da terra prometida. Então Deus não tem compromisso com o ser humano, comigo ou com você. Ele tem compromisso com quem serve e obedece a sua palavra. Uma vez que nós obedecemos a palavra de Deus, nós fazemos a vontade dele e somos abençoados por ele. Obedeceu, recebemos bênção. Não obedeceu, receberemos o castigo que cabe a cada um de nós por ser desobediente. Então, por que o povo de Deus, por que Deus não permitiu que nós, o povo dele, morasse, convivesse com os heveus? Porque o significado da palavra heveu quer dizer serpente. E eu e você sabe como que serpente age. Por que Deus destruiu o ser humano? Por que ficou só Noé e sua família? Porque aquele povo era violento. Então Deus subiu a maldade de nós, seres humanos, no coração de Deus, e falou: vou ter que extirpar esse povo da terra, porque eles são violentos e maus demais. E ficou só a família de Noé para contar a história. Então, enquanto eu e você queremos fazer a obra de Deus na força do nosso braço,
ou agindo com alguns subterfúgios que desagradam a Deus, nós vamos estar agindo como um heveu. E é isso que Deus quer, que eu e você evite essa contaminação. Por isso que aquelas famílias, por isso que aqueles gigantes tiveram que ser expulsos da terra prometida. Porque cada um deles tinham atitudes que desagradavam a Deus. E os heveus é a violência e a falsidade. Então, primeira coisa que entristeceu a Deus para que nós nós os cristãos, nós, o povo de Deus, não convivêssemos com os heveus, que é a violência. Por causa da violência, ele acabou com a primeira geração dele. Então, cuidado, se eu e você somos violentos ainda em alguma área, cuidado, porque essa é atitude de heveu na minha vida e na sua vida. Eu e você temos que ser cada dia mais pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Nós temos que ter mansidão e domínio próprio. Se isso falta em mim e você, falta intimidade com Deus, porque só o Espírito Santo que me capacita e te capacita. Certa feita chegou um irmão na casa de Deus e perguntou ao irmão Humberto: irmão Humberto, eu tenho orado, eu tenho feito campanha, eu tenho ofertado, eu tenho dizimado, eu tenho congregado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo e aquilo outro, e estou cada dia mais nervoso. Aí eu olhei no som do meu carro, não estava tocando as coisas como eu queria, eu meti a mão no som do meu carro, quebrei o som do meu carro, R$1.500 só para arrumar o som do meu carro. Eu falei: irmão, aí o bispo estava pregando aqui, e esse irmão me perguntou lá de fora, e chegou a hora que o bispo chamou todo mundo para orar aqui na frente, e esse irmão veio à frente. Falei: pai, e o que eu falo para o teu servo? Ele falou: fala isso, aquilo e aquilo outro. Ah, sim, senhor. Aí o irmão veio aqui na frente, recebeu a oração, voltou lá. Aí eu fiz a pergunta para o irmão que Deus pediu. Falei: irmão, quantas vezes você tem jejuado? Ih, irmão, não sei nem quando foi o último. Então o segredo para você não ser mais violento é só jejum e oração. E esse irmão tem cada dia mais tido cada dia mais resposta de Deus e sendo cada dia menos violento. Então o que faz com que você deixe de ser violento ou natural não é o que a gente come, não é o médico, não é os barbitúricos, como dizia o bispo, é vida de jejum e de oração. O que mortifica a minha carninha, a sua carninha, é vida de oração. Orou, jejuou, aquilo vai cair por terra. E Deus vai permitir a mesma circunstância para que você enxergue. Nossa, nessa circunstância aqui eu ia xingar, eu ia murmurar, eu ia blasfemar, eu ia quebrar, e por eu estar orando e jejuando, aconteceu a mesma circunstância comigo e Deus permitiu que eu tivesse outra atitude. Então, cuidado, para que você deixe de ser violento. Como é que está a minha vida de oração e de jejum? Ah, eu jejuo só sexta-feira santa, uma vez por ano. Eu e você não vamos ser manso nunca. Nós temos, homens e mulheres de Deus, têm que ter vida de jejum e de oração. Outra coisa que Deus não aprova nos heveus, eles são falsos. Então, na frente, por isso que eu falo muito aqui no altar e para os irmãos e irmãs, por isso que eu não gosto do tapinha nas costas, porque ele você não mede. Ou o irmão fulano de tal é bonzinho demais, isso você não mede. Como que mede se você ama ou não a vida? A hora que você está lá no seu quarto em secreto, prostrado, abençoando aquela vida, aí sim, aí você está demonstrando amor. Então, o heveu, ele é falso, na frente ele te dá tapinha nas costas e por trás ele te apunhala. Heveu age dessa forma. Então, cuidado, te elogia demais. O irmão Beto está sendo repetitivo em cada ministração. Te elogia demais, dá tapinha nas suas costas, te trata como um coitadinho. Cuidado, isso é atitude de heveu. Isso é atitude de quem não quer que você cresça, que quer que você acomode no nível que você está. Por quê? Porque o falso, ele quer que eu e você haja como ele. Como ele tem trocentos anos de cristão e não mudou, ficou igual Moabe, não teve mudança nenhuma de caráter, ele quer que eu e você também não tenha. Então, cuidado para que eu e você tenha cada dia mais crescimento espiritual. Outro defeito gravíssimo dos heveus, eles são dissimulados. O que é a pessoa dissimulada? É aquele que tem um sofisma na mente, que tem aquela ideia fixa que essa parede aqui é rosa-choque e acabou. Você pode falar para ele o que for, que essa parede é verde, ele não vai acatar. Ele vai continuar na mente dele que essa parede é rosa-choque. E pior,
O dissimulado, ele mistura a mentira na verdade. Ele pega uma mentirinha e joga na verdade. Isso é dissimulação. Quem fez isso na Bíblia? Eveu. Quem que era Eveu? A serpente. A serpente falou para Eva: não é assim não, você está exagerando. Se você fizer assim, 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 assado, não tem problema nenhum. O restinho da história nós conhecemos. Então, cuidado, o dissimulado pega uma mentirinha mínima e dentro da palavra, para que eu e você, se não tiver firmado na palavra, possamos ser enganados. Satanás fez isso com o próprio Jesus, não vai fazer comigo e com você? Lá no deserto ele tentou Jesus 3 vezes, foi dissimulado com o próprio Senhor, só que o nosso Senhor, como estava firmado na palavra, não contaminou. Será que eu e você estamos firmados na palavra o suficiente para não ser enganado e dissimulado por um Eveu? Outra coisa, eles são enganadores, eles não têm experiências com Deus, eles ficam profetando, porque profecia é diferente de profetada. Então os Eveus ficam profetando: ó, fulana, você tem que casar com o Beltrano, que Deus me revelou isso. Já chegou inúmeros casais no nosso ministério que o fulano falou que a ciclana tinha que casar com o Beltrano. Não tem nenhum dos casais de pé mais, e nem a vida cristã daquele casal, por causa da profetada. Cuidado, os Eveus, eles profeciam o casamento seu com fulano, e você é solteiro e não casou até hoje, e aí você pega aquela palavra e planta aquilo no seu coração, não tem revelação nenhuma de Deus, você casa e sua vida vira um inferno. Ao invés de ser um cantinho do céu, vira um inferno. Ah, mas o fulano, o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário, não sei quem falou, confirmou com você? Porque a profecia, quando é profecia, ela confirma comigo e com você. Se é na nossa vida, Deus vai confirmar comigo e com você. Ou você pensa que o irmão Humberto foi consagrado um dia diácono só porque o bispo achou meus olhos verdes lindo, coisa que eu nem tenho? Antes dele falar comigo, Deus havia falado com o irmão Humberto: um dia, Deus é dono das datas, um dia eu te usarei na minha casa, amém. O dia que o bispo falou com o irmão Humberto seria diácono, Deus já tinha falado comigo, não teve confusão. Aí quando Deus falou que ia consagrar o irmão Humberto, já falou primeiro com o irmão Humberto, para depois falar com o meu pai na fé. Porque se meu pai na fé chegasse a mim e falar: Humberto, eu vou te consagrar isso e aquilo, peraí, o dia que Deus fala comigo, nós voltamos a conversar, bispo. Então cuidado, a profecia tem que confirmar com você, não é porque os outros dizem que você vai ganhar na loteria esportiva, que você vai na agência hoje e compra uma Mercedes para pagar com o dinheiro que vai vir segunda-feira. Cuidado, profecia com profetada é muito diferente. Se confirmou com você, toma posse. Se não confirmou, então eles são enganadores. Os Eveus enganam para quê? Para te manter na igreja. Não, sou. Você é baterista e você é tecladista. Deus falou que se você vai casar com outro, você é um do outro, o outro do um. Só para não sair da igreja, para não sair do louvor, para não... Cuidado. E pior, o único povo deles que não praticava a circuncisão. Todos os outros povos faziam a circuncisão no órgão genital masculino no 8º dia de nascido. Era o único gigante que não obedeceu. E se você investigar mais sobre a circuncisão masculina, Deus fala que quem não fazia, a sentença era a morte. E nem assim eles obedeciam. Então, era outro defeito gravíssimo dos Eveus: eles não circuncidavam os filhos deles, ou seja, não honravam o pacto, a aliança de Deus, não tinha o nosso Deus como Deus deles. Como que Deus ia deixar nós vivermos no meio de um povo dessa forma? Mas como que os Eveus influenciam hoje, irmão Humberto? Porque a história dos Eveus é 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e o que isso tem a ver conosco hoje? Os Eveus amam festinha. Faz 1.001 festinha e te chama: ô pastor Jefferson, vem cá. Aí leva o pastor Jefferson lá para a festinha. Aí lá na festinha, ele começa a fazer rupturas da amizade saudável do pastor Jefferson com o irmão fulano de tal. Gente, mas o pastor Jefferson com o irmão fulano de tal, eles têm amizade de 50 anos. Mas o Eveu entra no meio para falar que o irmão Jefferson vale nada e que o irmão tal vale menos ainda. Isso é Eveu. Todos nós aqui convivemos com o bispo.
Ele foi chamado para 1 trilhão de festinha. Ele foi numa meia dúzia, para não falar que nunca foi. Porque ele sabe o que sai nessas festinhas, nos churrasquinhos. Ele sabe o que sai. Conversa fiada demais. Porque o irmão tal, fulano, o pastor, o membro, o visitante, o frequentador, o bispo, não sei quem, a filha, não sei de quem, o parente. Cuidado com festinha. Homem e mulher de Deus tem que ser mais reservado. Vai em festinha demais, está procurando o que não precisa. Então o Eveu ama festinha, ama uma panelinha. Lança desconfiança. Não, mas não é assim não. Por que é assim? Por que é assado? Não, mas se fizéssemos assim, não daria mais certo? É mesmo, eu vou fazer assim. Você está acostumado a fazer como Deus te ensinou por 20 anos. Aí vem um Eveu desse, para não falar filho do inferno, e quer te ensinar a inventar a roda. Não faz assim não, faz assado só. Cuidado, isso é atitude de Eveu. Aconselha os pastores, os líderes. Não, bispo, não faz assim não. Faz assado. Assim não dá certo não. O nosso ministério nunca teve escola dominical. Nunca teve. Nos 20 anos que eu congreguei com o bispo, nunca teve escola dominical. Aí chegou um Eveu na casa de Deus. Bispo, porque vão fazer escola de profeta, e vão fazer escola papapá. Sabe quantos meses o irmão ficou na igreja? Uns 3 meses. E o meu pai na fé ficou nos cultos de domingo até morrer. E eu falava para ele. Muitas das coisas meu bispo não gostava que eu dizia, porque eu era sincero para ele. Falei, bispo, Deus nunca levantou para o senhor o domingo de manhã. Nosso ministério nunca teve. Só está sacrificando o senhor. Quem levantou o culto domingo de manhã nessa igreja foi o fulano de tal. Só está lembrado? Então por que o senhor está se cansando e se matando até hoje? Mas foi tarde. Nosso pai não está aí mais, então nunca teve. Mas vem um Eveu aqui para implantar, para querer ensinar o meu pai na fé, que era doutor na palavra, a dirigir a casa de Deus. E ama rede social, conhece todas. O Eveu conhece todas, sabe da minha vida e da sua do avesso, porque ele entrou em todas as redes sociais e sabe da vida de todo mundo. Ele é doutor em rede social. Rede social ele é bom demais. E de joelho dobrado? Bom de menos, não ora não. Só quer falar da minha vida e da sua. Isso é Eveu. Mas como que a gente vence os Eveus? O violento, o falso. Mateus 11, 29. Jesus fala, aprendei de mim, o nosso exemplo. Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Então, onde é que está a violência no nosso Senhor? Se é violento, Jesus não está nessa causa. A justiça de Deus não opera em quê? Na ira. Você está irado, Deus não está na sua causa. Você irou, perdeu a bênção. Então, cuidado, a gente tem que aprender, para vencer a violência, a falsidade, temos que aprender com Jesus, temos que ser manso e humilde de coração. Temos que ser ponderados. Por que Judas traiu Jesus? Porque Jesus não era bonito, ou não era alto, ou magro, ou não era branco, ou louro, ou era moreno? Não traiu Jesus por causa disso. Ele traiu Jesus porque ele queria um líder sanguinário, um líder violento, um líder que pegasse a espada e matasse todo mundo. E Jesus foi esse cara. Então vou trair esse cara. Vendeu Jesus por 30 moedinhas de prata. Porque queria um líder da cabeça dele. Porque ele, como um Eveu da vida, ele queria um líder do jeito dele. Não teve. Suicidou, né? O que ele fez com as 30 moedinhas de prata? Largou lá no altar e suicidou. Por quê? Porque queria um líder violento. Nós temos que aprender, para vencer a violência e a falsidade, nós temos que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria na minha vida e na sua. Se faltar sabedoria, tem que ter cuidado com o que diz. Tem que ter sabedoria. Certa feita, tentaram a Salomão.
Chegou duas mulheres lá com a criança, falou: Senhor, porque nós duas temos a criança, as duas crianças, e uma morreu, mas essa aqui é meu. Não é meu, é meu, é meu. Salomão falou: calma, vamos resolver isso aí rapidinho, me dá uma espada. Dá uma espada aí que eu vou partir a criança viva no meio, dá uma metade para essa mãe e metade para outra mãe. O que a mãe verdadeira fez? Não, senhor, não toca no meu filho, não, entrega para ela. Ela falou: pode dividir, nem para mim, nem para ela. A outra falou. O que Salomão fez? Entrega a criança para que cedeu. Ela verdadeiramente é a mãe. Então eu e você tem que ter discernimento das coisas, discernimento de espírito. Certa feita chegou uma pessoa pedindo aqui, falando alto e grosso, dentro do culto, dentro da igreja já, e o bispo pregando. E aí a pessoa não obedecia, não respeitava, e eu fui duro com a pessoa lá na porta. Aí chegou um obreiro da casa de Deus, depois que a pessoa foi embora, brabo com o irmão Humberto. O irmão Humberto, coitadinho, misericórdia. Irmão Humberto, coitadinho do irmão, porque precisava disso, daquilo outro, e só fez isso, aquilo. Eu falei: irmã, discerne espírito. Ele estava com espírito de porco. A irmã nunca mais questionou. Me ajuda. A minha função e a sua no corpo de Cristo é estar ligado, atento a tudo o que acontece. Então, cuidado, porque temos que aprender da sabedoria. Por quê? Porque senão a gente vai perecer. O que diz a palavra de Deus em Provérbios 18:11? Melhor a sabedoria do que as joias, os valores naturais, mundanos. Nada se compara à sabedoria. Então nem o meu ouro, nem a sua prata, nem carros, nem casas, nem fazendas, nem filhos, nem esposa, nem trabalho, nada se compara à sabedoria. É o bem que você mais pode ter, o bem mais precioso que nós podemos desenvolver. E para a gente entender como que a gente vence um Eveu, abra sua Bíblia em Provérbios 6. Fique de pé para nós lermos. Provérbios 6, nós vamos ler do 16 ao 19. Como agem os heveus e o que Deus diz das atitudes dos heveus. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que Deus odeia. E a 7ª coisa Deus detesta. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que apressam para fazer o mal. Falso testemunho e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Assim age os heveus. Assim Deus detesta e odeia. Quem entendeu diz amém. Glória a Deus. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Toda honra, Senhor, toda glória, toda oração e adoração é dada a Ti, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Abra as portas dos céus, abra a janela dos céus, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Pai amado, o nosso clamor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, nos tire, Pai amado, tudo que não provém do Senhor, retire de cada um de nós todo eu, toda vaidade, toda soberba, todo sofisma na nossa mente, toda altivez, nos livra, Pai amado, de toda atitude dos heveus, porque eles, Pai amado, eles agem com violência, com falsidade, eles agem, Pai amado, enganando e dissimulando, mas o Senhor, Pai amado, nos tem concedido o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito discerne tudo e o Teu povo de ninguém é discernido. Então continue a operar no nosso meio, nas nossas vidas, os Teus milagres, os Teus prodígios,
prodige as tuas maravilhas, para que nós possamos agir com a mente e com o caráter de Cristo, para ser cada dia mais transformado, um degrau de glória a outro degrau de glória, até um dia alcançarmos a maturidade espiritual, a idade do varão perfeito que é Cristo. Pai querido, Pai amado, nós te amamos, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Amém. E graças a Deus.